Tempo seco e temperaturas mais altas que o normal. A previsão de um inverno atípico é um desafio para os produtores. Vamos conhecer as alternativas para evitar o estresse hídrico nas plantações, como a cenoura. Sol brilhando, temperaturas mais altas que o esperado, baixa umidade relativa do ar e solo seco. O resultado da equação é o desafio que os produtores vêm enfrentando durante o inverno. Cultivar plantações inteiras nessas condições. Essa secura toda faz a cenoura ficar ainda mais sedenta por água. A cenoura é uma das culturas que mais sofre com essas variações climáticas. Por ter uma cultura que tem uma demanda muito grande de água, então tem determinados períodos do ano, a gente tem, por exemplo, um déficit muito grande por evapotranspiração, que é quando a temperatura aumenta muito. Geralmente os plantios que consistem agora a partir do mês de agosto até novembro, que a temperatura sobe, o período chuvoso ainda não entrou, então a gente tem, vamos supor, temperatura alta e o clima muito seco. Então você tem uma exigência muito grande, principalmente do sistema de irrigação, acaba tendo uma demanda maior no volume de água. Para sobreviver com qualidade no período, cada produção tem seus métodos. Nós então viajamos cerca de 42 quilômetros para saber quais as estratégias adotadas nessa fazenda, que tem uma plantação de 400 hectares de cenoura e faz o cultivo em todos os meses do ano. A fazenda aqui a gente planta cenoura o ano todo, né? São os 12 meses do ano. Então a gente, assim, para atender a necessidade da fazenda, a demanda do packing house, no caso do lavador, que a gente lava a cenoura o ano todo, então o que a gente faz? A gente tem todo um calendário, onde esse calendário a gente define o ciclo da cultura, né? E o espaço que a gente tem que fazer entre plantios. Para sempre a cenoura, quando a gente vai fazer a colheita, ela sempre está naquele mesmo estágio para poder estar atendendo essa demanda do lavador. Então a gente faz toda essa estratégia, né, e implanta no campo para poder estar fazendo esse manejo. A gente tem fluxo de carregamento basicamente diário, né, basicamente a semana toda. O fluxo aqui deve sair em torno aí de 150, 200 toneladas dia, todo tipo de consumidor. Então a parte de o consumo, né, a parte de doméstico, que é em casa, a parte de restaurantes, indústria, em modo geral. Mesmo até na parte animal de ração também tem um consumo também. Segundo a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Uberaba é o segundo município que mais produz cenoura no estado de Minas Gerais. E para continuar sendo referência na produção, aqui na Fazenda Boa Esperança, um dos principais investimentos é na automatização da colheita, que auxilia em todo o processo, já que essa é uma cultura cultivada o ano inteiro e em todas as estações. A gente vai trabalhando com esses aspectos, mecanização, métodos de plantio, tá? Essa questão às vezes até investindo bastante em produtos biológicos, que ajuda também nessa questão até mesmo de seca. Já tem alguns trabalhos aí que têm contribuído para isso também. A questão de fertilização, irrigação. Então assim, são vários métodos que a empresa está investindo para tentar driblar essa questão, exemplo assim, climática, que hoje é um desafio muito grande, principalmente nessa cultura. O legume, que está presente em receitas famosas, faz parte do dia a dia do brasileiro e é até protagonista de desenhos animados, precisa de um cuidado intenso para chegar ao prato na melhor versão. E o aliado principal nesse processo é a irrigação adequada em todos os ciclos. O produtor precisa tomar bastante cuidado nesse período do ano, em função de atravessarmos um período longo de estiagem, período mais seco, umidade relativa do ar bem baixa, abaixo dos 40%, e sem umidade no solo, diminuição bastante grave dessa umidade no solo. As temperaturas diurnas podem ultrapassar os 30 graus à medida que a gente vai avançando no inverno, e à noite a temperatura cai bastante, então nós temos uma oscilação térmica elevada nesse período. Então a preocupação do produtor nesse momento precisa ser em suprir essas culturas, as hortaliças, com água, e aí ele precisa fazer o uso da irrigação. O processo da fazenda inteiro é por pivô central, né, por irrigação, e é captação em rio. Então a gente tem os afluentes de rio na fazenda e a gente tem investido muito em represas, né? Então a represamento de água, a gente consegue esse armazenamento no período chuvoso para a gente utilizar ela agora no período mais seco.
que minimiza muito esse impacto, por exemplo, ambiental, principalmente nos rios. A redução das chuvas em grande parte do país nesta época do ano acontece devido à persistência de massas de ar seco que ocasionam a diminuição da umidade relativa do ar, o que consequentemente favorece o clima mais seco, com impacto direto aqui, no campo. E é por isso que técnicas diferenciadas devem ser adotadas nesse período. De modo geral, no decorrer desse mês de julho, a condição de chuva é muito pequena na região, assim como foi muito seco o mês de junho. E de modo geral, espera-se aí uma tendência de retorno das precipitações somente na segunda quinzena de setembro. Até lá, ainda há muita escassez, déficit hídrico, baixos índices de umidade no solo e ainda altas temperaturas, algo que prejudica ainda mais essa reposição hídrica no solo. A água é tão importante para essa cultura que mesmo após a colheita ainda é utilizada em larga escala para sair daqui direto para a mesa. Hoje a gente trabalha, por exemplo, assim, na questão, começando aqui do pivô central, toda a irrigação nossa hoje ela é monitorada por aplicativos e estações meteorológicas, que ela vai informar o estágio e a época que a gente tem que jogar menos ou mais água, para a gente não desperdiçar. E depois a gente tem a parte do lavador, que toda a água que a gente usa na lavagem, a gente passa por um processo de decantação de solo, a gente faz uma asepsia nela e é reutilizado de novo na irrigação de novo. A gente está sempre fazendo esse ciclo, sabe? Não é usar o que tem e desperdiçar, não é usar o que tem no máximo de benefício que pode trazer, tanto faz para o meio ambiente, para a sociedade e também aqui para o meio nosso de produção, né? O planejamento do cultivo também é fundamental. Aqui é realizado em 2 ciclos, para que em nenhum período do ano falte o alimento. Tem um ciclo de inverno e um ciclo de verão. O ciclo de verão é em torno de 90 a 110 dias e você pega o ciclo de inverno que vai em torno de 110 até 140 dias. Então assim tem essas variações. Aí a gente entra nessa parte de todo o processo nosso é voltado para a mecanização, para a colheita mecanizada. Então todo o processo da empresa aqui é mecanizado, a gente passa... Depois a lavoura está nesse ponto que a gente viu na colheita, vai para o transporte, né? E a gente entra no processo de lavação, a gente tem toda aquela parte de classificação, tirar os defeitos, aquela cenoura mais nobre, aquela classificação que tem um maior valor agregado, a parte que dá para industrializar na parte de indústria, e aí por diante, que é a parte de câmara fria também, né? Que dá para a gente ajustar e também minimizar essa questão, exemplo, até mesmo do ambiente, essa questão climática, que é a questão de investir também muito em câmara fria, que dá para a gente também ter uma longevidade maior no processo pós-colheita, né? Então a gente consegue ficar até aqui, às vezes 15, 20 dias com essa cenoura armazenada em câmaras frias, né? Se a logística no processo de produção não estiver totalmente alinhada, quem sofre é o bolso do consumidor. A falta da água, né, pode fazer com que, né, esse estresse hídrico no solo pode fazer com que a planta tenha menor crescimento, aí pode depreciar o seu produto, no caso a cenoura, e lógico, quando a gente prejudica a cultura, coloca a cultura também nesse estresse hídrico, favorece o aparecimento de pragas, de doenças, então é tudo um conjunto. O produtor precisa sempre fazer o uso racional da água, planejando a sua irrigação, para que ele consiga atravessar esse período mais crítico, fornecendo o suprimento correto de água para a cultura. Até o local onde é instalada a lavoura faz parte do plano para manter um alimento saudável na estação. Uberaba, estrategicamente, está numa posição em que acima de 700 metros de altitude já beneficia, com noites mais frias, já beneficia o cultivo de hortaliças, como batata, com alho, cenoura, cebola. Então a gente percebe, né, que tradicionalmente é uma região que se estende, que vai se estendendo até o Alto Paranaíba com as culturas de hortaliças. E assim, com a combinação de esforço, tecnologia e boas práticas de manuseio do campo, a cenoura continua a colorir os pratos dos brasileiros, mas trazendo um ensinamento importante: o respeito à natureza. Na questão climática, a gente tem que se adaptar a ela, ela nunca vai se adaptar a gente, mas o impacto é inevitável. Isso aí sempre a gente vai estar sempre lidando com a situação. Às vezes você pega no período de 12 meses, você pega 2, 3 meses, você tem uma condição muito favorável. O restante do tempo é um desafio, né?
E a gente fica daqui na torcida para que a cenoura não falte no nosso prato.